Meus queridos irmãos, desejamos cumprimentá-los a todos com a paz do Senhor. Quero aqui agradecermos a Deus por este momento especial que o Senhor nos concede desta manhã. Estamos agradecendo por este momento de estarmos na presença do nosso Deus, onde agradecemos a Deus por cada momento, cada dia que é especial, onde nós possamos verdadeiramente a meditarmos com o Senhor tão grandioso que nos permite esta oportunidade para louvarmos a Ele. Quero agradecermos a vida de cada um dos nossos queridos irmãos, aqueles que têm nos ajudado, nos têm orado por nós. Que o Senhor continue abençoando a todos os irmãos, que Deus continue fazendo as suas misericórdias em vossas vidas. Quero louvarmos a Deus por tudo que o Senhor nos tem dado esta oportunidade para nós estarmos fazendo este programa, o momento da reflexão da Palavra de Deus, onde possamos externarmos a gratidão de Deus, possamos falarmos de sua maravilha, do seu poder, da sua soberania. É onde a gente temos esta oportunidade franqueada, onde nada neste mundo pode nos impedir, a não sermos a vontade de Deus. Mas isto é uma obra onde pregoamos, falando dos objetivos, dos preparamentos da nossa vida espiritual. É onde o Senhor nos tem concedido os versículos bíblicos para nos externarmos diante da grandeza do nosso Deus. Quero louvarmos a Deus por cada um dos irmãos, aqueles que têm compartilhado, aqueles que têm nos ajudado também no YouTube, que têm se inscrevido. Continue orando por nós. Queremos chegarmos a 1000 inscritos para podermos transmitirmos através do YouTube ao vivo, para nos trazermos o momento da reflexão da Palavra de Deus, onde temos essa oportunidade de estarmos falando da sua grandeza. É onde nós alegramos, porque isso edifica a nossa vida espiritual. Quantas palavras ao contrário, quantas pessoas muitas vezes dizem que não vai dar certo, não há solução. Mas quando nós começamos a meditarmos nas Sagradas Escrituras, a gente vê que existe altos e baixos. Existe um momento que a gente estamos alegres, mas existe um momento que a gente estamos tristes. Mas tudo isso é para o propósito de Deus em nossas vidas. Deus nunca vai perder você de vista. Deus nunca vai te abandonar, nunca vai te desprezar. Só se a gente quiser que Deus, Ele não queira nós. Mas enquanto nós, em nossas pequenez, em nossas pequenas forças, estivermos lutando, a gente chega lá, pela misericórdia de Deus. Ainda que muitas vezes as pedras nos machuquem, os espinhos nos furem, ainda que muitas vezes as noites são tão escuras, que pareça que não haverá o sol da justiça, mas que possamos levantar nossa cabeça, apesar de tantas coisas que vêm na vida do cristão que deseja servir a Deus com fidelidade. Não é fácil servir a Deus com fidelidade e com um propósito. Existem muitas situações que muitas vezes nos machucam. A gente possamos vermos isso dentro das Sagradas Escrituras. Possamos observarmos cada profeta, cada mulher de Deus, como Ana, um grande exemplo, mulher de oração, mulher que perseverou, que insistiu com Deus, ainda nas suas humilhações, ainda passando por situações difíceis na sua vida, mas possamos observarmos que ela não desistiu de orar. Ela não desistiu de estar aos pés do Mestre para buscarmos sua resposta. Possamos observarmos quantas pessoas de Deus, quantos homens de Deus também, que perseveraram. Nós não estamos em pé simplesmente por nossas forças, mas porque Deus tem dado esta oportunidade para nos podermos prosseguirmos. Porque o Senhor tem estendido as suas misericórdias sobre nossas vidas. Que possamos meditarmos neste dia. Só estamos de pé, é porque o amor de Deus, as misericórdias de Deus são causa da gente não sermos consumidos. Mas que cada um de nós possamos refletirmos
e a meditarmos quem somos nós. Somos apenas como poeira que o vento leva e abate, e a gente muitas vezes se perdemos com isso, mas que possamos estarmos diante da sua presença, debaixo de suas asas, porque há, aleluia, há livramento de Deus, há socorro de Deus, quando nós somos dependentes do Senhor, quando nós verdadeiramente a gente sabemos de nossas fragilidades, procuramos sim abrigarmos, procuramos verdadeiramente pedirmos socorro ao Senhor. Nós observamos que o rei Josafá, apesar de sua autoridade, apesar de seus homens, seus cavalos, suas armas que Josafá tinha ali no seu reinado, mas possamos observarmos que quando alguém traz mal notícia, dizendo: olha, Josafá, vem contra ti uma grande multidão, como um demais mar da Síria. E nós observamos que Josafá, aleluia, ele não pediu que o seu exército se preparasse, que ele se vestisse as suas couraças, o seu capacete, as suas armaduras, não. Josafá disse: nós vamos rasgar os nossos vestes, vamos descermos na presença de Deus, porque Ele tem resposta para nós. Não somos nós que vamos lutar, não somos nós que vamos guerrear, mas o Senhor vai guerrear por nós. Isso é um grande exemplo para a nossa vida espiritual. Sermos dependentes de Deus. Podemos cada manhã, cada dia, a gente sabermos de nossas limitações, a gente dizermos a Deus: Senhor, eu não tenho condições, eu não sei o fazer, eu não posso, mas Tu és o Deus que muda a história, que muda as situações. Que cada um de nós possamos refletirmos neste momento de reflexão da palavra de Deus. Deus é grande, meu irmão, minha irmã, Deus é grande. Não desista, não queira recuar para trás. O seu objetivo é na frente, o seu objetivo é prosseguir. Deus não chamou covarde, Deus não chamou pessoas desabilitadas, não. Ainda que você se acha incapaz, ainda que você se acha que não tem condições, mas o Senhor, Ele é a nossa força. Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso Senhor que está na frente desta batalha. A batalha pode ser árdua, a batalha pode ser muitas vezes desafiadora, mas que possamos, meu amado, minha amada irmã, perseverarmos na presença do nosso Deus, porque Ele estará-nos. Ainda que muitas vezes os espinhos venham nos machucarmos, ainda que as pedras nos machuquem, ainda que muitas vezes a situação desta vida venha nos oprimir, mas eu quero te dizer que possamos estarmos debaixo da asa do onipotente, do onipresente, do onisciente, que é o nosso Deus. Você serve um Deus grandioso, você serve um Deus todo-poderoso, um Deus que faz, um Deus que muda situações. Quando eu começo a desfolhearmos a Bíblia Sagrada, eu posso ver pessoas que eram incapazes. Quando nós vemos ali no livro de Reis, nós observamos os profetas de Deus, pessoas que não tinham capacidade, mas Deus, Ele usou, aleluia, a simplicidade daqueles homens, a humildade daqueles homens, reconhecendo que era apenas o servo do Deus Altíssimo. Quando nós observamos também no livro de Juízes, como aquele jovem tão simples, que não tinha tanta aparência, mas Deus resolveu usar aquele jovem para levantar o ânimo de Israel, para levantarmos, aleluia, oh glória a Deus, a coragem. E nós observamos que aquele jovem simples, Deus começou a falar a ele no capítulo 6, versículo 7 ou 14, possamos observarmos que lá estava aquele jovem simples, e Deus se revela ali debaixo, aleluia, daquela árvore ali, começa a falar, a dizer: varão, o Senhor é contigo, aleluia, oh glória a Deus. Quem dava algo na vida daquele jovem? Quem dava muitas vezes alguma coisa para a tua vida?
Mas Deus te escolheu não é porque tu és forte, não é porque tu és poderoso, não. Deus te escolheu porque tu és frágil. Tu és pó, tu és cinza, tu és apenas um vaso na mão do oleiro para ser usado como Ele quer. Mas que cada um de nós possamos refletirmos, a meditarmos. Gideão era apenas um simples jovem, aleluia. Quem olhava para Gideão, como possamos observarmos quando Jesus passava ali e Natanael, aleluia, e Filipe e Natanael começam a dizer: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aleluia, vem ver. Oh, aleluia. Deus começou a revelar a história daquele homem. Deus começou agora a mostrar-nos quem era aquele homem. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. As pessoas julgam pela aparência. As pessoas muitas vezes julgam, muitas vezes pelas nossas condições, pelos nossos intelectos. Julgam porque nós expressamos bem, porque cantamos bem. Não. Mas que nós possamos não julgar por isso, mas que possamos verdadeiramente, meu querido irmão, minha querida irmã, entendermos quem faz isso é Deus em nossas vidas. Deus pegou Pedro. Quem era Pedro? Um pescador, aleluia. Quando nós começamos a referirmos as suas epístolas, possamos observarmos a primeira e a segunda carta, como a ousadia de Pedro, a interação do Espírito Santo de Deus usando Pedro, como possamos observarmos também no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Nós observamos a situação, quem era Pedro. Pedro era apenas um pescador. Deus, Ele faz coisas grandiosas em nossas vidas, se sabemos, entendemos que somos dependentes de Deus. Não é os vossos diplomas, não é os nossos conhecimentos, não é temos tantos livros que vai nos fazermos um imbatível, invencível. Não é isto não. Mas o que vai nos fazermos forte é sermos dependentes da presença do Espírito Santo de Deus. Que possamos reconhecer, que possamos entendermos das nossas fragilidades. O Senhor é fiel, meu querido, minha querida irmã. Deus é fiel em nossas vidas. Nós somos infiéis, mas o Senhor permanece fiel. O Senhor permanece o mesmo. O Senhor permanece, aleluia, em sua palavra. Ele não muda, Ele não deixa sombra de variedade, dúvida na mente de um crente, na mente daquele que serve, ainda que muitas vezes a gente acha impossível de que o Senhor cumpra em nossas vidas, mas Deus nunca deixa as suas palavras vazias, nunca deixa a sua palavra passar, invalidar, mas tudo tem o seu tempo determinado. Temos que passarmos pela experiência com Deus, temos que passarmos muitas vezes pelo propósito que Deus quer em nossas vidas, ainda que muitas vezes isso custe as lágrimas, custe muitas vezes as angústias em nossas vidas, mas tudo isso é um propósito de Deus em tua vida. Que possamos meditarmos, que possamos refletirmos, aleluia. Deus, Ele quer o melhor dos seus filhos. Deus, Ele só quer o melhor da nossa vida. Ele não quer, aleluia, o resto. Ele não quer no bagaço, não. Ele quer o melhor para as nossas vidas, para que o Senhor possa nos trabalhar em nossas vidas, mas que entendamos a sua vontade, o seu propósito, mas não desista daquilo que Deus tem para a tua vida, ainda que acha tão impossível, ainda que acha que não vai acontecer, mas eu quero nesta manhã dizermos ao teu coração, à tua vida, Deus, Ele cumpre com a sua palavra. Mas que não possamos desistir, não olhar pelos obstáculos dessa vida, não olhar para as situações que estamos acontecendo, porque estamos já nas últimas horas, enquanto o diabo está por aí lutando para embriagar, para
muitas vezes tirar a gente da vontade de Deus, Ele vai fazer. Ele vai usar alguém, muitas vezes, para ter inveja, para ter ódio sobre nossas vidas, para nos impedir o propósito que Deus tem em nossas vidas. Mas que possamos confiarmos no Senhor, porque o Senhor está na nossa frente, está na nossa direção da nossa vida. Não importa o que as pessoas venham se levantar, venham querer nos impedir, falar mal da gente, dizer que a gente não presta, que é desobediente, porque nós observamos, é isso que o diabo ele faz. Muitas vezes quer humilhar-nos, quer muitas vezes tirarmos o propósito que Deus tem em nossas vidas. Mas aquele que não ora, aquele que não busca, não vigia, muitas vezes com a cilada que o diabo está colocando, com aquilo que Deus tem na vida de uma pessoa, e muitas vezes essa pessoa dá lugar, aleluia, para o diabo operar, para falar mal, para prejudicarmos muitas vezes a obra que Deus tem na vida dele, na vida dela. Muitas vezes Deus tem chamado para ser um pregador, Deus tem chamado para ser um cantor, mas por causa desta circunstância, isso está muitas vezes enfraquecendo a igreja do Senhor. Quantos estão deixando de vigiar, de orar, aleluia, de pedir a Deus que faça segundo a sua vontade? Mas que o Senhor tenha de misericórdia, que possamos fugir desta cilada, que não sejamos uma pedra de tropeço, mas que sejamos uma bênção na mão do oleiro, para ser usado conforme a sua vontade. Cada um, Deus tem um propósito. Deus tem chamado para ser uma boa pessoa que se expressa tão bonito, outros mais ou menos, outros cantas que são uma bênção de Deus, mas cada um, Deus tem um propósito. Não se sinta muitas vezes inferior, não se sinta muitas vezes incapaz, mas Deus, Ele usa você da maneira que você é, na sua simplicidade, na sua humildade, na sua obediência à palavra de Deus. Não é obedecer muitas vezes coisas erradas, coisas que não estão adequadas conforme a palavra do Senhor, mas que obedeça a palavra de Deus, que possamos verdadeiramente seguirmos, aleluia, que nos ensina através de sua palavra. Mas vamos orar por estes tipos de pessoas que muitas vezes querem atrapalhar a obra na vida de um, na vida do outro. Muitas vezes tantas coisas que estão acontecendo, a gente sabe que isso está escrito quando nós observamos o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 11 em diante. Possamos observarmos que muitos vão ter ira um dos seus próprios irmãos, por causa de ciúme, por causa de inveja, porque um subiu, o outro desceu, porque é tanta coisa nesta vida. Mas o propósito do crente, os seus objetivos não é aqui na terra, não. A maior promessa não é, muitas vezes, ser um cantor conhecido no mundo. A maior promessa não é alcançarmos muitas vezes posições. Meu querido, minha querida irmã, a maior promessa de saber que um dia a gente vai sair daqui, a gente vai deixar isso tudo para trás, a gente vai deixar isso apenas como lembrança das pessoas, vão lembrar da gente, do nosso legado, daquilo que nós somos diante da palavra de Deus. Se Deus prepararmos agora, o que as pessoas vão dizer da gente? Será que vão dizer, graças a Deus que Deus levou? Ou vão dizer, onde muitas vezes vão ficar tristes, fulano, vou sentir falta quando ela cantava, quando ela pregava, quando ele cantava e ele pregava. É o legado, meu irmão, é o legado, minha irmã, que a gente temos que deixarmos, para que não possamos verdadeiramente sermos decepcionados quando chegar lá. Você pensou, a gente de repente acontece alguma coisa e vem, aleluia, a morte nos leva, e a gente pensar que vai para o céu e de repente sermos decepcionados, mas que possamos vigiar,
que possamos nos prepararmos para podermos entrar nas portas celestiais, que sejamos um bom samaritano, pessoas que pratiquem o amor, viva o amor, que possamos mostrarmos o amor e alguém dizer assim: ah, que saudade de fulano que morava aqui, aleluia. Mas já pensou se fulano saísse e dissesse assim: graças a Deus que fulano foi embora daqui, era apenas uma pedra de tropeço, é apenas alguém que estava para muitas vezes fazer vergonha o Evangelho, mas que o Senhor nos cubra com seu sangue, nos possa nos policiarmos, que possamos verdadeiramente vivenciarmos a verdade, a palavra de Deus, sermos sinceros um com os outros, porque não adianta nos citarmos versículos e dizer seguimos a paz com todo e a santificação a qual ninguém verá Deus, aleluia, mas que possamos seguirmos o que a Bíblia nos ensina, é seguirmos a paz com todo. Não é aquele que nos presenteia, não é aquele que nos bajula, não é aquele que vende seu irmão, não é este não, mas seguir a paz com todos, não é, aleluia, uma divisão de grupo, uma divisão de perder-se não, isso não é de agrado de Deus. Quem pensar que esta situação está agradando a Deus, está decepcionando, porque isso não vem do Senhor. O Senhor nos ensinou quando muitas vezes Israel estava sendo atacado, aleluia, pelo governo romano, e nós observamos que Jesus disse que eles deviam amar, perdoar, não pegar a arma e lutar e vingar, não, mas ele disse: amai-vos os vossos semelhantes, como muitas vezes a gente só quer amar nós mesmos, mas que possamos amarmos aos nossos semelhantes, aleluia, os nossos irmãos, como nós, aleluia, se achamos que amamos. Mas que Deus nos ajude, que Deus tenha de misericórdia sobre nossas vidas, que possamos observarmos as Escrituras para não sermos decepcionados. Jesus está voltando. Estamos vendo já o que está acontecendo pelas mídias, pela sociedade, o que está acontecendo pelo mundo, as leis, tantas coisas estão acontecendo, e tem muitos que estão dormindo ainda, estão cocheando em dois pensamentos, pensando que vai ficar aqui na terra. A gente não fomos, aleluia, para ficarmos aqui na terra, não, o Senhor nos prometeu um lugar, aleluia, lá, aleluia, perto do nosso Rei, do nosso maravilhoso Deus. Mas que cada um de nós possamos louvarmos ao Senhor. Mas eu gostaria apenas de deixar um versículo, não vamos comentarmos. Quero convidarmos a todos os irmãos também, estamos ali, teremos festa ali em Belo Oriente, aqui em Araçoiaba, e aqueles que desejam aqui de Araçoiaba ir para aquele aniversário do Círculo de Oração, onde estaremos agradecendo a Deus pelo mais um ano que o Senhor tem concedido para louvarmos a Ele. Apesar de tantas dificuldades que vivenciamos, mas é o tempo de a gente agradecermos a Deus, louvarmos a Ele pelo que o Senhor tem feito na vida de cada irmão ali naquele lugar. Mas eu gostaria de deixarmos um texto no livro de Salmos, capítulo 63, versículo 1 em diante, que diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja, muito é uma terra seca, cansado onde há água, para vermos a Tua força, a Tua glória, como Te vi no santuário, porque Tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvarão, assim como eu Te benignarei enquanto viver ao Teu nome. Levantarei as minhas mãos, assim minha alma Te fartará, como tudo
te guardará, a minha boca te louvará com alegria aos meus lábios. Amém. Que Deus os abençoe, que os irmãos possam meditarmos, a refletirmos este contexto bíblico de um cântico, quando Davi expressa claramente, aleluia, a sede que ele tinha de Deus. Ele não se importava com seus reinados, ele não se importava com o que ele possuía, mas o desejo de Davi era louvar a Deus, era poder estar na presença de Deus. É isso que possamos verdadeiramente termos sede de Deus, buscarmos o Senhor a cada momento da nossa vida, temos um desejo ardente, aleluia, de se aproximar de Deus. O crente, ele não pode ter desejo muitas vezes das coisas materiais. Quantos crentes materialistas estão preocupados com terreno, com casa, com dinheiro, com tantas coisas, com emprego? Mas Davi nos deu a lição. A importância dele não foi riqueza, mas ele disse: ó Deus, ó meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja, muito é a terra seca, cansado, onde há água. Oh, aleluia! Que cada um, meu amado, minha amada irmã, possamos seguirmos estes exemplos, né? Temos sede de Deus, poder se aproximar de Deus. Quantos crentes que não tem mais força, que não tem mais desejo, que não tem mais prazer, muitas vezes não vai nem para um círculo de oração, buscar força, buscar graça, buscar muitas vezes alegria para a sua alma, só vive contando derrota, fracasso, muitas vezes não tem uma palavra de ânimo. Mas quando o crente, ele tem, aleluia, esse propósito, esse desejo de buscar a Deus pela madrugada, o seu coração, a sua carne, ele deseja, ele tem sede de Deus, aleluia. Que cada um de nós possa meditarmos neste texto, que cada um de nós possamos meditarmos como Davi, ele se expressa claramente para as nossas vidas, que sejamos verdadeiramente, seguimos este exemplo. As pessoas seguem a moda, as pessoas seguem muitas vezes os conceitos que o mundo muitas vezes nos traz para nós, para seguirmos esse regimento, mas que a gente possa seguirmos o que Davi nos ensinou. Ó Deus, ó meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. Oh, aleluia. Que cada um de nós possamos seguirmos este exemplo, seguirmos este conceito que Davi nos expressa para nossas vidas. Porque é importante, quando a gente se aproximamos de Deus, temos conforto, temos palavras, aleluia, que nos ajudam nas horas da dificuldade. Aleluia, ainda que muitas vezes a tempestade seja tão alta na vida do crente, ainda que muitas vezes o vento é tão forte que parece que vai nos derrubar, parece que vai nos tirarmos da presença do nosso Deus, mas o Senhor está nos dando esta recomendação, o Senhor está nos dando esta oportunidade, e é tempo de buscar, é tempo de a gente se deleitarmos na presença de Deus, e descansar nele, tirar todas as nossas ansiedades. Quantas pessoas ansiosas, quantas pessoas muitas vezes, é tanta ansiedade, é tantas coisas, muitas vezes isso tem encarretado a mente das pessoas, por causa da ansiedade. Muitas vezes fica tão depressivo, fica muitas vezes dependente de química, tomando um remédio para dormir por causa da ansiedade. Mas o propósito do crente é buscarmos ao Senhor, para que essas coisas não venham nos perturbarmos, para que a ansiedade não venha muitas vezes invadir o nosso ser, que possamos termos segurança, que possamos verdadeiramente ter força para lutar, porque
Tudo tem o tempo determinado de Deus. Não adianta termos ansiedade. Não adianta, meu querido, minha querida irmã, termos tanta ansiedade. Isso vai nos prejudicar. Mas que possamos entregarmos nas mãos de Deus as nossas ansiedades. Ele cuidará de você, Ele cuidará da sua família, mas entrega na mão de Deus a tua ansiedade. Que possa você verdadeiramente, nós, cada um, aleluia, entregarmos a Deus as nossas ansiedades, porque o Senhor, Ele cuida de cada um de nós. Se não fosse assim, a gente já estava muitas vezes derrotado, já estava nós acabado, mas o Senhor, Ele nos protege, Ele nos ajuda nos momentos das dificuldades que vem sobre nossas vidas. Porque já pensou se o Senhor não nos livrasse, se o Senhor nos guardasse deste mal, destas situações que nós estamos vivenciados, como seria a nossa vida como cristão? Quem neste momento ia dar seu testemunho, dizer o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus é em nossas vidas? Mas Ele permite que a gente muitas vezes passe pelo vale da sombra da morte. Chegamos muitas vezes em um precipício, mas o Senhor vai lá, Ele trabalha direitinho, Ele, aleluia, Ele chama de uma maneira especial. A gente muitas vezes é doloroso, muitas vezes é difícil, mas Ele vai lá com cuidado, como bom pastor, aleluia. Ele usa o seu cajado da maneira certa, no momento certo, para nos orientar, para nos, aleluia, trazermos para a sua presença. Porque muitas vezes a gente, com as nossas ansiedades, queremos tomar as nossas próprias decisões, mas quando possamos observar no Salmo 37, que no capítulo 4, que diz: deleita também o Senhor e te considerar o desejo do teu coração. Versículo 7, que diz: descansa no Senhor e espera nele. Que possamos descansar. Não se apresse. Não se apresse por coisas alguma desta vida, mas fique no lugar, volte para o lugar aonde o Senhor tem colocado. Não queira tomar decisões, porque muitas vezes tomamos decisões e achamos que isso vai termos proveito, vai ser isso uma coisa boa para a nossa vida. A gente muitas vezes pode se enganar, porque não pedimos a direção de Deus. Mas o Senhor está dizendo: deleita-me, deleita, meu amado, deleita, minha amada, no Senhor. Descansa nele, entrega ao Senhor toda a tua ansiedade, porque não adianta muitas vezes nos apressarmos, não adianta a gente querer assim: eu quero agora, tem que ser agora, tem que ser assim. Não, mas o Senhor está falando conosco: deleita, meu amado, deleitamos na presença do Senhor, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, porque Ele agindo é melhor. Porque muitas vezes a gente age, a gente muitas vezes quer fazer, quebramos a cara e depois queremos reclamar a Deus: Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Por que isto aconteceu na minha vida? Mas a decisão foi nossa, a decisão foi cada um de nós que tomamos. Mas quando a gente deleitamos na presença do Senhor, entregamos na mão de Deus, oh meu amado, oh aleluia, Deus sabe como resolver, Deus sabe como colocar aquilo que está fora do lugar, Deus sabe como trazer muitas vezes, aleluia, aquilo que achamos tão impossível. Deus, Ele trabalha de várias maneiras. Deus trabalha muitas vezes para confundir a medicina. Mas que Deus nos ajude, que possamos descansar,
e esperar no Senhor. Estamos já vivendo nas últimas horas, estamos vivendo nos últimos momentos, e o diabo está aí por aí para embaraçar, para deixar o crente muitas vezes embaraçado, com a sua vida complicada, com a sua vida desarrumada, porque quando o noivo voltar, aleluia, será tarde demais, mas que possamos nos preparar, nos deleitarmos, consertarmos nosso altar e poder voltar a nossa vida para o Senhor, porque o importante não é ganhar o mundo inteiro, o importante não é ter tantas condições financeiras, o importante não é ser famoso, não é tantas essas coisas desta vida, mas o importante é ser reconhecido por Deus. Aleluia, que coisa maravilhosa. Ainda que as pessoas não reconheçam quem somos nós, critica da gente, fala mal da gente, mas o Senhor disse: eu conheço, eu sei quem é fulano, eu sei quem é cicrana, eu sei quem é ele. Aleluia. Você não conhece, mas eu conheço. Não é só por fora não, mas por dentro. Deus conhece a cada um de nós, é por dentro, não é por fora. Deus não vai olhar a nossa aparência, porque a gente sabe que tem muitas pessoas de várias aparências. Uns são morenos, outros são claros, outros são mais escuros, outros são pardos. Cada um de nós temos uma aparência, um rosto redondo, um rosto afilado, né? Cada um de nós temos verdadeiramente uma aparência, mas Deus, Ele olha para o coração. Deus, Ele olha por dentro, Ele faz o check-up. Assim como muitas vezes a gente vai no médico, aleluia, fazer um check-up, Deus, Ele faz um check-up em nossas vidas. Deus, Ele faz o check-up em nossas vidas, mas que possamos verdadeiramente poder passar nessa revista, passar nesse check-up, para quando o Senhor passar o seu raio-x e ver que não tem nenhuma fartura, e ver que não tem nenhum defeito, e ver que não tem nenhuma condição para dizer: esse não dá não, essa não dá não. Porque as pessoas julgam as pessoas por fora, por aparência, pelo seu jeito de ser, pela sua maneira. Muitas vezes por causa da sua simplicidade, as pessoas julgam, por causa da sua sinceridade, porque a gente vê hoje, as pessoas só querem mais pessoas que não são sinceras, as pessoas que praticam muitas vezes as coisas que não desagradam a Deus. A gente vê que estamos mudando, aleluia, o que a palavra de Deus nos ensina, o que a palavra de Deus nos mostra a nós, que sejamos justos diante da palavra de Deus. Mas as pessoas estão abraçando a injustiça, aquilo que Deus não permite, aquilo que Deus não agrada. O certo está ficando errado, e o errado está ficando certo. Mas vamos orarmos para que o Senhor tenha de misericórdia de cada um de nós, desse cristianismo, aleluia. Aquilo que Paulo, se ele visse esse cristianismo, o que ele ia dizer? Como muitas vezes nós falamos, o que Paulo ia dizer? Nós, como cristãos, nesse século pleno 21, aleluia, nesse século, né? Mas se o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha de misericórdia da nossa alma e possamos prosseguirmos a ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus não é ser conhecido, não é ser famoso, mas ser fiel a Deus nesse pleno século 21 que estamos vivenciando. A modernidade pode estar aí batendo na porta, pode estar muitas vezes querendo invadir os nossos conceitos que nós aprendemos, que nós vivenciamos aquela base como cristão. O crente tem que ser assim, não pode ser desse jeito, é assim que vai entrar no céu, não é de outro jeito, mas é desta maneira. Ainda que muitos se corrompam, muitos se deixem se levarmos as coisas desta vida, mas temos que vivenciarmos. Mas que Deus ajude
a cada um de nós. Deus abençoe. Somos agradecidos a Deus pela vossa vida. Quero convidar-vos a todos, como nós falamos, para estarmos ali na festa em Belo Oriente do Círculo de Oração, para nos agradecermos a Deus por tudo. Em nome de Jesus. Deus abençoe aos amados irmãos, às amadas irmãs. Compartilhe, se inscreva no nosso canal no YouTube. Se possível for, divulgue, passe para a sua família, pelos seus amigos, pelos seus grupos. A gente sempre estamos colocando um link aí, quando nós gravamos, que os irmãos possam nos ajudar, orar por nós. Este é o nosso desejo, é pregoarmos a palavra de Deus, para falarmos que Ele é grande, que Ele é fiel. Deus abençoe aos amados irmãos, a todos os pastores, nosso pastor. Deus abençoe os nossos queridos presbíteros, auxiliares, dirigentes de ciclo de oração, da escola bíblica dominical. Deus abençoe a todos os irmãos de Araçoiaba, de longe, de perto, aos irmãos de São Lourenço da Mata, aos irmãos de Tracunhaém. Deus abençoe o nosso querido presbítero Abinadab. Deus abençoe a todos os irmãos. Quero agradecermos ao Senhor pela vida dos nossos queridos irmãos que nos tem dado, nosso irmão Léo Judá. Deus abençoe também o nosso irmão Zé. Somos agradecidos pela vida desses homens e os demais companheiros, também o nosso pastor Messias, que fazemos parte ali do grupo ali de teologia. Deus abençoe a todos os irmãos ali que faz parte ali, daquele grupo ali maravilhoso, onde dedicamos, averiguarmos aqueles princípios de livro, conceito muitas vezes teológico, filosófico e demais, que nós aprendemos a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos os irmãos. Somos gratos a Deus pela sua vida. Em nome de Jesus. Amém.